Neste ano, cerca de 1.000 famílias estão realizando o sonho da casa própria em Cascavel. Nossa, a realização de um sonho, na verdade, né? Esse ano mesmo a gente não soube o que era inverno, né? Quando eu cheguei aqui na casa com eles, eu falei, agora nós temos a nossa casa. Daí ela falou, agora é a nossa casa. Eu tô grávida, tô quase ganhando a neném. Poder receber um filho agora, nessa nova fase da nossa vida, numa casa nova, com uma moradia boa, é maravilhoso. É esplêndido. Uma cidade que segue avançando sem deixar ninguém para trás. Porque Cascavel é trabalho e coração. Prefeitura de Cascavel, cidade unida e pra frente. Olá, internautas, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast No Foco do Farol, uma parceria aí entre o Jornal Gazeta e a empresa Farol 14 Consultoria. Lembrando que se você deseja ou necessita divulgar aí a sua empresa, o seu negócio, entre em contato aí com o comercial aqui, né, do jornal. E você pode ser parceiro dos nossos podcasts, da Folha Impressa, da Folha Online, da nossa página também. Então, sua marca pode estar aparecendo aí, né? E se você necessita resolver algum problema, precisa de alguma solução inovadora, entre em contato com a Farol 14 Consultoria, um hub de soluções aí com mais de 20 profissionais de diferentes áreas que vão trazer aí a melhor equipe, né? E, obviamente, a solução que mais se encaixa aí ao seu problema. Então, Farol 14 Consultoria, entre em contato, né? Veja aí a melhor forma de resolver o seu problema. E no episódio de hoje, nós vamos trazer novamente um assunto que a gente comentou aí há alguns episódios atrás, mas ele tem uma determinada importância, porque nós estamos falando de gestão e produtividade e resultados. E quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de cases de sucesso, que é a ideia aqui desse espaço, nós temos que falar de comportamento, né? E no dia de hoje a gente tem aqui a nossa convidada, a Adriele Bravo, né, que ela é neuropsicóloga e ela vem contribuir mais um pouquinho aqui nesse assunto. Adriele, muito obrigado pela disponibilização do seu tempo e de estar disponível a falar um pouquinho sobre esse assunto. José, adorei o convite de estar aqui no Foco do Farol. E o pouquinho que eu já conversei com você, eu adorei a sua linha de trabalho. É um prazer estar aqui com você, compartilhando esse momento. Bacana, bacana. Acho que vamos ter alguns minutos que vamos poder transmitir informações para quem nos está acompanhando, nos assistindo, independente se está assistindo hoje ou, enfim, a posterior desse programa. Mas a ideia é auxiliar, né, os empreendedores, as pessoas que estão querendo ter mais resultado e mostrar, né, caminhos possíveis para isso, e esse é o objetivo, né? Bom, você é neuropsicóloga, terapeuta cognitiva comportamental, né? Também aí tem suas graduações em psicologia, especialista em neuropsicologia, avaliação psicológica, né, psicodiagnóstico e psicologia familiar, né? E você vem trabalhando aí com essa parte de avaliações de características comportamentais e como que as pessoas podem melhorar o seu desempenho pessoal, né, enfim, se entender. E, obviamente, de equipe e, naturalmente, resultados nos seus negócios. Seja ele empreendedor, né, ou seja, dono do próprio negócio, ou alguém que é intraempreendedor, né. Eu gostaria, assim, que, para a gente iniciar, quem é a Adriele? Da onde que vem? Como que se forma? E o que levou você chegar, né, a essa área, né? Entender um pouquinho o que tem lá atrás que trouxe você até esse assunto, vamos dizer assim. Um pouquinho da minha história, né? Isso. Que legal. A minha primeira graduação foi design de interiores. Olha só. Bem... eu sou natural de Maringá, mas eu me criei mesmo ali em Sarandi, que é vizinho. Sim. Até me casar. Aí, me casando, então, nesse período, eu tinha essa formação de design de interiores, mas me casei e, na época, então, o meu esposo era pastor. Uhum. Eu passei, então, a partir dali, 10 anos
acompanhando ele nas funções. Ele estava numa função de administrador, né? Ele era um pastor e administrador ali. E eu acompanhava ele nas funções. Ele viajava muito. E também fiquei ali na função de mãe. Eu quis tirar esse tempo. Então, nesse período, eu passei a consumir muito conteúdo sobre educação de filhos, orientação parental e, principalmente, como esposa de pastor, eu estava sempre acompanhando Sim. as famílias, conversa com as famílias, esse suporte. Atendimento. Que é, principalmente, ele espiritual, mas eu queria mais conteúdo. Surgiu, então, o interesse pela psicologia. É então que eu entro na psicologia e passo a fazer a faculdade, estudar. Esse interesse por estar ajudando outras pessoas, atendendo famílias. E a minha primeira especialização foi psicologia familiar. Porque eu já tinha esse foco de que eu queria atender e ajudar famílias. Bacana. Você nem chegou a desempenhar, então, a função dentro da área de design, né? Ou ficou um tempo? Trabalhei 2 anos, até me casar. Bacana. Aí, quando eu me casei, quando entrou meu marido na minha vida, o meu foco mudou. Bacana, muito bem. Bom, e aí dentro dessa trajetória de mudança, né, que você sai de uma área mais técnica para uma área mais humana, vamos dizer assim, né, porque não que dentro do design, né, você não trabalha humanização, até porque você trabalha com ambientes, preparar um ambiente para seja um quarto, uma sala, enfim, né? Mas dentro da psicologia, naturalmente você vai trabalhar diretamente com pessoas, né? E o que, na sua opinião, né, além, obviamente, dos acontecimentos de vida, né? O que você acha que lá na sua formação de base, lá na infância, na adolescência, enfim, existe algo também que te ajudou a olhar para esse caminho da psicologia e ir para essa área de estudo comportamental humano? Durante a minha formação enquanto psicóloga ali na graduação, eu então me deparei com o diagnóstico do meu filho de autista nível 1 de suporte, com altas habilidades de superdotação. Como eu sempre fui bem curiosa, eu olhava o comportamento dele e me chamava a atenção que tinha alguma coisa a ser investigada. Certo. Mas como as notas dele sempre estavam ok, a escola dizia assim, não, tá tudo bem, você tá procurando coisa onde não existe. Mas eu, como mãe, percebia que ali no neurodesenvolvimento tinha alguma coisa a ser observada. Foi aí que a gente buscou uma avaliação neuropsicológica e veio, então, o autismo nível 1 de suporte e, pra minha surpresa, altas habilidades de superdotação. Só que enquanto eu respondi os testes do meu filho, ali, estudando o caso dele, eu ficava assim, eu também. Aí tinha lá as perguntas, né? Seu filho isso, na infância aquilo. E eu dizia, eu também. E aí a surpresa, e é muito comum, conversando com outras famílias, junto com o diagnóstico do meu filho, posteriormente chega o meu também. Então isso já na época ali da graduação. O meu foco, nesse período, eu entrei, e o que a gente chama também de hiperfoco, né? Também presente no TDAH, por exemplo. O meu foco de estudo foi para essas psicopatologias. E principalmente para melhorar a qualidade de vida do meu filho e da minha família. Perfeito. Então eu mergulhei nesses temas e já comecei a identificar também que, além de família, eu queria trabalhar, e aí vem minhas especializações em neuropsicologia e psicodiagnóstico, psicopatologia. Bacana. Bom, esse assunto, não só, né, a questão do autismo, mas outras, né, outras características, né, que a gente pode colocar, elas, há um tempo atrás, não tinham, vamos dizer assim, não sei se é a palavra correta, mas não tinha um foco, importância, não se dava, né, um entendimento disso. Então, muitas vezes, dentro de uma sala de aula, é o bagunceiro, é o que não se importa com nada, é o que não vive no mundo da lua, enfim, né, não se tinha isso, né.
para mim, né, nos últimos anos, e não sei qual o motivo, mas enfim, é uma visão que eu tenho, começou a se dar mais importância e se olhar mais para isso. Está correta essa minha visão ou ainda nós temos muito bairrismo, muito não me importo com isso é um modismo? Eu acho que as duas coisas, na minha opinião, são válidas e verdadeiras. Sim, no nosso momento atual, eu vejo isso como um super benefício. Tem sim um olhar muito maior para isso. E aí vem também aqueles questionamentos de... mas de repente todo mundo tem um diagnóstico. O que aconteceu é que a ciência vem evoluindo e agora hoje, cada vez mais, até mesmo os próprios profissionais estão se especializando para ter um olhar para identificar essas características. Então, com a evolução da ciência, passa-se a obter muito mais o olhar para isso e ter o diagnóstico. Por exemplo, no meu caso, eu tinha um diagnóstico na infância como meu filho? Não. Mas a ciência evolui nesse período e a informação chega para mim na vida adulta. Então, agora na vida adulta, os números vão aumentar para mais 2 diagnósticos de repente. Foi de repente essas características? Não, eu nasço. É genético. Então, as pessoas geneticamente já têm essas características. E eu acredito que isso ainda vai evoluir. Vão vir novidades. Né? A ciência continua evoluindo, estudando. Mas é muito legal, José, o que você traz da característica do aluno lá na escola. E aí, essas características da escola evoluem para a empresa depois. Com certeza. Porque o comportamento dele lá na escola... Porque a criança aprende a socializar e se comportar em grupo na escola. É um principal lugar, né? Exato. A forma como ela é vista ali se torna uma verdade absoluta para ela. E aí essa verdade absoluta, ela leva para o ambiente de trabalho. E aí vem esses pensamentos, às vezes, de ser uma pessoa incapaz, de não ser tão boa. E é muito legal porque pessoas, por exemplo, com altas habilidades, que tem um QI ali acima da média, ela não vai bem na escola. O índice é muito alto de pessoas, ela vai muito mal na escola. Por quê? Ela tem uma visão de mundo muito diferente. E o TDAH também, ele tem muito potencial. Existem estudos que dizem que o TDAH seria a evolução do ser humano. Por quê? Ele é uma potência, mas ele é uma potência naquilo que é interesse dele. Então ele só coloca energia no que interessa. Lá na escola é um padrão de ensino. Sim. Que funciona para muitas pessoas. Mas pessoas empreendedoras, ela tem uma visão assim, um olhar fora da curva. Ela olha para aquilo... Está fora da caixinha. Adorei. Ela olha para aquilo que tá todo mundo olhando, mas ela tem uma ideia totalmente diferente. E ela quer fazer diferente. E a linha de aprendizagem dela é diferente. Então, na escola, ela vai querer fazer como todo mundo tá fazendo? Não. E aí acaba que ela vai mal. E ela se recusa. Não coloco minha energia nisso. Não coloco minha energia nessa tarefa, porque para mim não faz sentido. E aí o grupo ali vai dizer o quê? Você não é inteligente. Você é incapaz. Você é burro. Começa a criar rótulos. Ai, eu adorei essa sua fala. Rótulos. E aí as pessoas hoje questionam muito. E eu ouço muito isso. Eu não quero fazer um laudo, por exemplo, porque meu filho ou eu vou ser rotulada. José, você acabou de me dizer. Rótulo, as pessoas já ganham. Todos nós ganhamos. Desde a infância. Exatamente. Positivo ou negativo, cada um sai rotulado ali. E aí, eu prefiro muito mais entender que aquelas características, como é um funcionamento e como eu lido com isso a partir de um outro rótulo, que não me limita. Para mim, esse novo rótulo de uma psicopatologia, como um TDAH, por exemplo, vai mostrar os meus potenciais, porque Perfeito. Vem muito potencial com essas características. Bom, dentro dessa visão, vamos dizer assim, que é olhar, é aquela situação do copo meio cheio, meio vazio, né? Quando você olha essas patologias, como você coloca, como um problema, a sociedade coloca isso como um problema, né? Você está olhando o copo meio vazio, né? Agora, quando eu consigo entender, né, exatamente o que está se passando, qual é a característica da pessoa e tal, eu começo a olhar, opa,
aqui eu posso ter um aproveitamento, né? Então aí eu copo meio cheio, Adorei. né? Então, dentro do meio empresarial, né? E não só meio empresarial, do meio empreendedor, né? Da pessoa que quer evoluir, muitas vezes tem problemas com o resultado, ou não tá... entende que talvez ali não é a praia dela e tal, né? Qual a importância, então, da pessoa entender a sua personalidade no momento que ela está querendo desenvolver algo, seja algo para ti, para ela mesmo, ou em um grupo ou numa empresa, né? Para ela, né? Existe uma influência direta, então, desse entendimento, que se eu sou bom com números, talvez eu vou ir bem na contabilidade, né? Na financeira. Mas se eu não gosto de números, mas eu falo bastante, eu tenho network, eu posso ir para venda. Aí, de repente, a gente olha lá, o cara que está da venda está na contabilidade, e o cara do financeiro está na venda, e não se tem resultado em nenhum dos pontos, e todo mundo vai ruim, né? Você também concorda com essa visão da importância de se entender essas personalidades para eu aumentar a potencialidade de resultados dentro do meio empreendedor? Com certeza eu concordo. E essa é uma conversa que a gente teve um pouquinho antes, que eu começo falando da mágica do seu trabalho, né? Dentro da psicologia na área que eu atuo, também tem essa parte de avaliação neuropsicológica e você identificar suas características, seus potenciais, até mesmo seu potencial cognitivo. Quanto que eu demoro para processar uma informação? Olha, para mim aprender uma informação, eu preciso repetir 3 vezes. Sim. Se eu repetir 3 vezes, eu vou absorver. Então, é falta de cognição? Não. Aí você vai medir o QI, a pessoa tem um QI altíssimo, mas ela tem um processamento lento. Ela leva tempo para processar a informação. E vamos olhando para as características, como você falou, o vendedor está lá na contabilidade, a pessoa da contabilidade, e o que acontece? Vem muito da cultura. Então, às vezes ela foi inserida numa cultura onde, nossa, nessa família todo mundo é contador. Para você ser o orgulho do seu pai, você tem que ser um contador, tem que ser um advogado. Né? Tem que ser um médico, por exemplo. E a família tem condição toda de providenciar uma faculdade para ele ser um médico. Mas aí você vai para esse perfil comportamental, o funcionamento da personalidade. Onde que tá a área de potencial dele? Ele vai ser um médico frustrado. Sim. Porque tem médico que também não ganha dinheiro. E se ele não for médico, ele vai ser a ovelha negra da família. Outro rótulo. Isso é muito pesado, não é, José? É verdade, verdade. É muito pesado. O que entre ser o desgosto da família ou ser feliz no trabalho? E aí precisa de alguém. E aí eu achei a mágica também do seu trabalho, que eu achei incrível. Alguém para falar assim, olha, vamos ver isso, vamos olhar para o seu potencial e como você pode deslanchar na sua vida. E quando você explica isso para a pessoa, para o indivíduo, quando ele toma consciência do porquê ele funciona como ele funciona, ele consegue voltar lá para a família dele e levar essas informações também, de uma forma com mais sabedoria. Leveza. E aí essa família vai entender que esse filho não está rejeitando a família. Não estou rejeitando seu legado, pai, por exemplo. São minhas características. Eu nasci geneticamente, biologicamente assim. Sim. E aí você mantém o relacionamento familiar, que é muito importante para todo ser humano, e também deslancha na carreira. Exato. E eu sempre coloco que eu, como professor universitário, né, eu já ouvi isso de alguns alunos, né? Eu tô aqui porque minha família quer que eu faça isso aqui, mas eu terminando isso aqui eu vou fazer outra coisa. Né? E realmente é o que aconteceu, né? Sair de uma área totalmente inversa para outra, mas tá aqui, ó, meu diploma tá aqui, beleza? Tchau. Satisfeito. Né? Satisfeito, é isso que você quer, tá aí, né? Então isso é essa pressão, né, das pessoas sobre resultados, né? E muitas vezes as próprias pessoas se cobrando por resultado mas não se entendendo como se achar no meio desses resultados. E eu sempre digo assim, ok, a sua família tem algo, ou enfim, você está num ambiente que não é o teu processo, mas aonde você se encaixa, né? Todos nós se encaixamos dentro de um ambiente, basta a gente estar nos conhecendo e sabendo aonde eu vou poder colaborar, e sim, eu posso ter atividades paralelas, né? Mas como você falou, muitas vezes em sala de aula eu tenho aquele aluno nota 10, eu sempre brinco, né? Que eu vejo muito aluno nota 10 que é o exemplo, nossa, esse cara vai ser... E aí o cara lá do fundão, o que
vamos dizer, como diz o gaúcho, peleia pra passar e subir, etc. De repente o cara sai, em um ano ele tem uma empresa e contrata o coleguinha que sentava no banco da frente. Não é? Né? Por quê? Questão de característica, né? O cara de trás tem network, ele é do mercado, ele é da venda, e o da frente não sabe fazer venda. Ele é muito técnico, né? Os dois juntos dão certo, porque é o casamento de habilidades que se complementam, né? E eu vejo muito essa dificuldade hoje. Então, para, né, te passar a palavra, vamos dizer assim, hoje eu vejo muito empresário que falta habilidade. Muito empreendedor, nem vou colocar empresário. Empreendedor porque tem gente que tá lá dentro da empresa como colaborador, como um CEO, alguma coisa assim, e ele acha que ele sabe tudo. E não é assim que funciona. E essa dificuldade de entender a necessidade de entender a equipe que ele está trabalhando, né? E se cobrando por resultados, né? Então, assim, como que a psicologia, nessa área que tu trabalha, pode auxiliar essas pessoas a entender e romperem essa barreira? E já passa esse recado para quem está nos ouvindo dessa importância. Por que é tão importante eu, primeiro, entender que eu não sei tudo, que eu tenho habilidades maiores em algumas áreas e menores em outras, né? E, primeiro, entender que eu preciso conhecer a equipe, né? Eu preciso conhecer a equipe para posicionar as peças. É um jogo de xadrez. Adorei. O peão não vai no lugar do cavalo, o cavalo não vai no lugar da torre e assim por diante, né? Eu preciso posicionar as peças. E hoje eu entendo isso. As pessoas têm essa dificuldade. Elas, não, a internet, qualquer coisa, vão lá. Não é assim que funciona. Eu preciso entender o organismo. E eu gostaria de entender como esse processo dessa neuro, né, consegue auxiliar, porque eu conheço um pouco de, como te falei, MBTI, QIE, características empreendedores, são testes bem superficiais, mas eu sei que existe um universo gigantesco aí que você pode melhorar muito mais. Eu só trabalho a parte superficial, mas como que isso ajuda a romper essas barreiras? Nossa, quanta informação boa você traz, né? Eu tô aqui um minuto para selecionar de que ponto ótimo que você passou, eu começo. Mas, enfim, essa parte de avaliação neuropsicológica, ela é muito ampla. E nós conseguimos fazer assim, é como se você faz aquele check-up. Certo. Em todas as áreas ali da mente humana, incluindo a personalidade. Então, o neurodesenvolvimento, que também é importante. Por exemplo, uma pessoa no espectro autista. O nível 1 de suporte é quase que imperceptível. Né? Porém, no ambiente social, ela vai ter muitas dificuldades. E são questões neurobiológicas. E aí, quando a pessoa não tem o conhecimento dessas características, ela coloca a culpa no coleguinha. Porque ela tem muitas sensibilidades. Você que não me entende. Adorei. E aí ela chega ali no ambiente e ela não consegue se recolocar. Ela chega e já não se sente bem. Ela já não se sente bem por quê? Porque tem muito estímulo, muito barulho, mas ela não sabe das características ainda. Então ela fica assim, nossa, mas aquele amigo me incomoda demais. É um amigo que incomoda demais? É o barulho, ela é muito sensível ao barulho. Certo. Por que ninguém se incomoda com aquela pessoa e eu me incomodo com ele se mexendo toda hora no lugar? Porque tem as características dela. E aí vem aquilo que você menciona, a importância de quem tá ali, né, o líder dessa equipe, olhando para tudo isso, se ele não tem alguém ajudando ele para, olha, esse comportamento desse funcionário parece isso, né? Me traz algumas características, e aí fazer esse check-up desse perfil dos funcionários para ele saber com quem que ele tá lidando, qual que é o material. Perfeito. Né? Perfeito. Você vai fazer um bolo. Precisa ter os ingredientes na ordem certa. Na ordem certa, na quantidade exata, porque muito disso não vai dar certo o bolo. É um pouquinho de cada coisa, mas o que eu preciso de cada um? Essa pessoa tá no lugarzinho certo, nessa função exata para dar certo o funcionamento ali da equipe. Então, e aí a gente entra em outro ponto, né? Então, esse chefe, esse líder de equipe, esse dono da empresa, ele vai ser mega especialista naquele produto, naquele serviço que ele está oferecendo. Mas ele vai ser mega especialista em todos os tipos de comportamento? É muita coisa para você estar trabalhando. Então, aí que entra, por exemplo, contratar um serviço como você presta, que é muito legal.
Você tem essa bagagem, né? Na avaliação neuropsicológica, na psicologia, nós temos essa bagagem desse olhar para as características, né? Você já vai mais especificamente ali para esse olhar na empresa. Como que eu faço isso lá dentro da empresa? E é muito legal. Você junta duas potências e aí então você vai organizar todo esse ambiente. Uma coisa que eu acho muito interessante é que eu vejo resistência. E Sim. aí é resistência do ser humano. Resistência do ser humano, o chefe da equipe, ou, por exemplo, o chefe da família. Eu vejo isso muito nas famílias também. A dificuldade em buscar ajuda. Porque ela parece assim, se eu buscar alguém para organizar a minha empresa, se eu buscar alguém para organizar a minha família, o funcionamento da minha família, eu vou me mostrar incapaz. Como assim eu não tenho a capacidade para fazer isso? E aí eu gosto muito de trazer, né, o conceito e a analogia também, né, do sistema de luta ou fuga, que é instintivo do ser humano e dos animais. Nesse sistema de luta ou fuga, que é biológico e instintivo, vamos pensar então, por exemplo, uma zebra, quando ela se depara com um leão. Aí ela olha para aquele leão, automaticamente aciona luta ou fuga. Sim. A zebrinha vai dar uma olhada pro leão, que é o problema dela, e ela vai rapidamente decidir: eu vou lutar ou eu vou fugir. Nesse momento, nós temos a parte da frente aqui do cérebro, que se chama córtex pré-frontal. Essa região, ela funciona para o raciocínio lógico, reflexão, pensamento, decisões. E a parte aqui de trás é o sistema límbico, emoção. Quando acionamos o sistema de luta ou fuga, a parte do córtex pré-frontal que reflete, raciocina, decide, desliga. E você fica puro sistema límbico, só a emoção. Não é hora de pensar, é hora de você agir. A zebra não tem que parar e ficar pensando na ideia do que ela vai fazer com aquele leão. Não, é hora dela decidir, rapidamente. Você vai lutar? Não, não posso lutar. O leão vai me comer, né? Então eu tenho que fugir. O corpo começa a jogar todo o seu sangue para os braços e para as pernas. Porque o ser humano e o animal precisa ou lutar ou sair correndo. Nesse momento, o estômago para de digerir. Porque a energia não pode ir para o estômago. Por isso que algumas pessoas, diante de um problema, tem gastrite, dor de estômago. Não é hora de cuidar. O animal, se ele tá ali acasalando, ele tem que parar. Então, a libido do animal e do ser humano vai lá embaixo. Porque agora o corpo tá se preparando para lutar ou para fugir ou correr. Se ele tem que lutar ou correr, ele tá pensando em como ele pode resolver de uma forma muito inteligente aquele problema dele? Não. E aí a zebra, no caso, sai correndo e às vezes ela consegue escapar. Instintivamente, isso acontece também com o ser humano. Então, vamos pensar lá num grande empresário. Inteligentíssimo. Que tem até, vamos pensar que comprovado um QI acima da média. Mas de frente do leão da vida dele, que nós não sabemos, o leão da vida de cada um é muito subjetivo e singular. Sim. De repente, aparece um leão na frente dele. E aí, o córtex pré-frontal dele desliga. Ele é inteligente? Muito. Mas nesse momento, ele tem a capacidade para resolver o problema? Não, porque o leão é dele. O medo, esse sistema límbico ativado, não permite que ele use todo o potencial. Agora, se for problema na empresa do amigo... Aí ele é ótimo para resolver. Ótimo. E aí vem essa coisa. Mas, gente, eu resolvo o problema de todo mundo? Que vergonha buscar um especialista para resolver o meu. É porque o problema é dele. Isso acontece na família também. As mães se sentem muito culpadas e envergonhadas. Eu não consigo controlar o comportamento do meu filho. Eu vou ter que buscar uma psicóloga. Eu sou a mãe dessa criança. Mas o leãozinho é dela. De frente do leãozinho dela... O córtex pré-frontal dela desliga e ela tá puro sistema límbico. Então, eu chamo assim de terceirizar o córtex pré-frontal. Você terceiriza para um especialista para lidar com o seu problema no momento. Bacana. Então, olha só quanta informação, né, nesse sentido.
E resumindo tudo isso, sim, a gente precisa de gente para nos ajudar, né? Eu sempre digo isso, é mais ou menos aquela ideia assim, se eu estou dentro do processo, eu tô olhando, né, num foco, minha visão é limitada, né, no máximo, sei lá, 180, 210 graus, vamos dizer assim, né? Agora, se eu consigo sair do círculo e olhar de cima, né, e quando eu trago alguém de fora do meu grupo, né, para fazer esse olhar de cima, ele tá olhando o todo, né, e aí ele entra lá exatamente nos lugares que a gente precisa que sejam tomadas ações e posições, né? Então, quando a gente fala em equipe, em gestão, né? Eu vejo que, sim, essas ações de entendimento de personalidades, posicionamentos, potencialidades, principalmente, né? E a pessoa entender que realmente ela... Não é que ela é ruim, ela tem menos habilidade, né? Ela pode melhorar a sua habilidade? Pode, né? Mas ela vai ter que pelear ali, vai ter que trabalhar, vai ter que estudar, vai ter que desenvolver, vai ter... E tem algumas habilidades que aí talvez seja mais simples para ela conseguir obter os resultados. E é a partir daí que eu começo a entender quem vai ser meu parceiro, quem vai ser meu sócio, quem que eu vou contratar, que perfil estou querendo contratar para ser meu colaborador, né? Então, acho que o que você coloca é perfeito, a pessoa se entender e entender como essa equipe funciona para aí eu conseguir colocar exatamente as peças corretas no lugar correto, né? Então é um elemento importantíssimo nesse processo e mais uma vez se comprova com mais uma pessoa falando esse mesmo processo, né? Bom, dentro desse ambiente, vamos dizer assim, para inovar, obviamente tem muitas pessoas que conseguem olhar e criar aquela história, tem muita iniciativa, pouca acabativa, alguns são muito bons em terminar, mas precisam pegar algo já andando, isso é personalidade, né? E aí dentro deste processo, e trazendo um pouco do teu trabalho, né? Hoje, como que você trata, né, essas questões e como que você vê, porque assim, nós falamos até agora do empreendedor, etc, né? Ok, mas existe uma pessoa ali, né? E aí vem essa dificuldade de, primeiro, ela se entender como pessoa, porque todo CNPJ é feito por CPFs, né? Como romper essa barreira do entendimento que se o cara, sei lá, brigou com a esposa, com a mulher, deu uma topada no sofá de manhã, ele já chega pilhado na empresa. Como fazer com que as pessoas entendam que primeiro elas precisam se entender para depois, como pessoa, CPF, para depois se entender como CNPJ. Isso, psicologicamente falando, vamos dizer assim, eu entendo hoje que existe essa dificuldade ainda das pessoas, elas acham que tudo é tudo, não é. Eu entendo que tem duas coisas separadas que tem que se alinhar. Primeiro se alinha a pessoa para depois alinhar o CNPJ, né? Mas como fazer isso? Adorei. Isso vem completando já lá ao início da nossa conversa. Esse autoconhecimento. E sim, a maioria das pessoas que chegam e sentam lá no meu consultório, elas pensam que se conhecem. Mas, na verdade, ela tá impregnada de cultura e sim, o que disseram pra ela que ela é e o que disseram pra ela que ela gosta. Como, por exemplo, já ouvi assim, nossa, eu descobri que eu não gosto de morango. Como morango porque todo mundo acha bonito, mas eu descobri que eu não gosto de morango. Por quê? Porque nesse processo de autoconhecimento, nós entramos com avaliação, né, mais uma vez, avaliação de perfil cognitivo, avaliação para entender biologicamente a personalidade de cada um. E eu gosto, dentro das técnicas da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem da psicologia que eu sigo, é você parar para reexperimentar as coisas que você fez na vida até hoje. E aí você passa a reexperimentar, como, por exemplo, eu vou pedir uma pizza. E aí tudo você se questiona. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu vou pedir essa pizza? Eu vou pedir porque eu gosto desses sabores? Ou eu peço porque
todo mundo pedia essa pizza desde que eu era criança, ou eu peço porque outra pessoa gosta, mas na verdade eu não gosto. Ou você descobre que não, a pizza é uma coisa que faz parte da minha vida, esse sabor. Eu gosto de estar com muitas pessoas, por exemplo, a gente vai para questões de personalidade. Eu me sinto bem. No final de semana eu quero descansar. Eu me sinto bem descansando com muitas pessoas, eu me sinto bem descansando sozinha em casa, relaxando, lendo um livro, mais individual. E aí talvez a pessoa vai perceber que ela tá ficando extremamente sobrecarregada e cansada o tempo todo porque ela não tá se permitindo descansar da forma adequada, porque a forma como ela descansa, na verdade, é para agradar outras pessoas, e aí quem é ela de verdade? Entendendo quem é ela de verdade, entendendo o que é gostoso, satisfatório. Quando a gente faz aquilo que aumenta a nossa energia vital, o potencial de resultado é muito maior em todas as áreas da vida. Quando eu descanso, porque o descanso é aquele ócio produtivo, o descanso é fundamental, mas você está descansando da forma correta? Da forma correta para você, porque não tem jeito correto. Tem gente que descansa indo na casa da vizinha, indo jogar futebol com os amigos, cheio de gente. Mas, nossa, você está fazendo tanta coisa, você está descansando assim? Sim. Dependendo da personalidade, a pessoa descansa fazendo muito mais coisas. Certo. Agora, a pessoa que descansa deitada no sofá, lendo um livro, sozinha, sem ninguém, vai falar assim, eu não entendo porque aquele ser humano funciona assim. Aquele que é extremamente ativo e gosta de muitas pessoas vai dizer, eu não entendo porque aquela pessoa fica lá sentada no sofá e não faz nada. São funções diferentes. Mas aquele do sofá, depois que ele descansou no final de semana no sofá dele, na segunda-feira ele vai ser uma máquina no trabalho, porque ele recarregou energia. E aquele que encontrou os amigos, ficou fazendo projetos Mil e uma coisa. o final de semana inteiro, e ele gosta de fazer isso, é isso que recarrega energia, na segunda-feira ele vai ser uma máquina no trabalho também. Então, você entender por que você funciona, como funciona, e essas são só algumas características, porque se for falar de tudo, a gente chega até amanhã. É muita coisa. Mas é legal porque dentro do processo terapêutico, o foco é o ser humano. O foco é o indivíduo que tá ali na minha frente. Não importa a minha cultura, o que é bom pra mim, o que é gostoso pra mim, porque não é sobre mim. O que importa é pra onde aquele ser humano ali tá indo. A gente trabalha com objetivos e metas. Então, se ele, olha, eu preciso render mais no meu trabalho, vamos olhar pra isso? E a gente foca nas características que estão relacionadas ao trabalho. O foco eu quero reestruturar ali, reorganizar o funcionamento da minha família. Então, vamos olhar primeiro para isso. A gente foca no que é importante para o ser humano que está ali na frente. Bacana. E você falou aqui uma coisa bem legal, que é cultura e crenças, né? Infelizmente, aqui no Brasil, não sei se é no Brasil, mas vamos falar do Brasil, né? A gente é cheio disso, né? Falando no mundo dos negócios, o cara que abriu um negócio e quebrou, nossa, ele é um péssimo empreendedor. Daí eu sempre brinco, e o Bill Gates, Steve Jobs, os caras quebraram 3, 4 vezes, eles são péssimos? Ou acho que não, né? Ganhar dinheiro é pecado, né? Sim. Peraí, como assim, né? É a forma como você faz o processo. Então a gente é cheio de crenças, de culturas limitantes, vamos dizer assim, e nós precisamos se ater a isso, né? Então quando eu estou fazendo parte de equipe, eu preciso entender, eu quero fazer parte de uma equipe, eu quero montar uma equipe, eu preciso me entender, né? O autoconhecimento. E eu sempre digo que processos de inovação, se você quer inovar, né? Inovar não é só software, não é app, não é hardware, não é nada disso, né? Eu sempre digo que o empreender, o empreender ele é uma característica pessoal. Eu posso empreender comigo mesmo, com os meus amigos, num negócio de um colega, ou no meu negócio. A forma é uma atitude de como eu tenho. Mas como é que eu vou ter a melhor forma, a melhor atitude, a melhor ação se eu não me conheço, né? Então, tudo parte do autoconhecimento. Eu sempre digo, tudo parte do autoconhecimento. Se você vai pegar um curso de empreendedorismo sobre novos negócios, né? Eu costumo dizer, meu querido, seguinte, você se conhece?
né? Adorei. Quem é você? Você é o planejador? Você é o sonhador? Você é o vendedor? Quem é você nessa base? Porque você pode ter a melhor ideia, mas se você não consegue planejar, ir lá e apresentar essa ideia para alguém, a sua ideia é uma ideia, né? Você pode ter a melhor invenção, né? Pegou lá, ajudou a ter invenção, mas se você não sabe como fazer essa invenção girar no financeiro, você só vai ter né? Você não vai ter um negócio, você continua tendo uma invenção, né? E a invenção é uma invenção, ela foi criada e fica ali para a posteridade, né? Então, nesse mundo da inovação, eu entendo que o autoconhecimento, ele é peça fundamental no processo para você conseguir ter mais resultados. É isso? Com certeza, excelente. É exatamente isso. E como você já menciona também anteriormente, entender que eu sou uma potência, eu sou uma máquina, e eu adoro trabalhar isso, o potencial e o copo meio cheio, que você vem falando. Eu adoro trabalhar o autoconceito pela cultura. E aí, quando a gente fala de cultura, a gente tem a macrocultura. E a gente vai tendo as microculturas. Cada família é uma microcultura. E cada ser humano é outra. Sim. Porque dentro de uma família existem várias outras culturas. Cada um tem um jeitinho diferente. Então, você entender por que eu funciono como eu funciono faz com que você respeite o seu potencial e respeite sua limitação. E quando você passa a se respeitar, aí você consegue oferecer para o outro o respeito também. E entender que aquele que está do seu lado, ele também tem potencialidades e ele também tem limitações. E aí, eu penso que o conceito funciona tanto para família, para casamento, quanto para empresa. O conceito de você vai se casar, perfeito, não existe pessoa perfeita e não existe empresa perfeita. Mas existe a pessoa que vai ter um potencial que me deixa muito feliz e eu quero muito aquilo na minha vida, com defeitos que eu suporto, que quase não me incomoda, porque defeito todo mundo vai ter. Mas eu vou escolher para estar juntinho de mim características de qualidade que são muito importantes e defeitos suportáveis. Na empresa, a mesma coisa. A empresa é CNPJ, mas é cheia de CPF. Cada CPF ali com a sua cultura. Eu vou escolher para estar na minha empresa... Desculpa. É hora de buscar o filho. Eu vou entender ali na minha empresa e vou trazer para estar junto de mim pessoas que tenham características que são fundamentais e eu preciso muito, e defeitos suportáveis. Bacana. Que dá pra me lidar, que eu consigo. E aí entra a parte que você diz muito legal, você frisa ela várias vezes, que é buscar habilidade pra lidar com aquela dificuldade. É possível? É possível. A gente pode lidar com as dificuldades, desenvolver características em nós pra lidar com coisas que a gente não gosta de lidar. Porém, já escolha, traçando aquele perfil da tua equipe, traçando o perfil das pessoas que vão estar próximas a você, já escolha características que fazem sentido. Que seja mais gostoso e tenha mais benefício do que características que você vai ter que lidar e resolver. Bacana, e é por isso que a gente precisa ter um psicólogo na equipe. Ajuda Exato. muito. E agora a gente tem a NR1 também, né? Sim. Que é fundamental ter um psicólogo na equipe para estar trabalhando com essa parte organizacional. Bacana. Eu sempre digo que a gente, como pessoa, nós temos alguns projetos pessoais que nós temos que cuidar, né? E aí, em casa, exatamente no que você vem falando, eu tenho o projeto do eu, né? Como eu cuido do eu mesmo. Eu gosto de escutar música sozinho no volume 50 e andar de carro 50 km para um lugar e abro a janela e o volume lá em cima. Ok, esse é um projeto meu. Então, às vezes assim, posso ir junto? Não, porque eu vou escutar música no volume 50 com os vidros todos abertos e tá tudo certo. E às vezes as pessoas não entendem. Esse é o meu projeto, né? Tem os projetos do social, tem os projetos da escola, tem os projetos da família, dos amigos, né? E nós temos que nos entender como que eu lido. E aí entra naquilo que tu falou.
Eu tenho uma cultura do eu, que eu gosto, que eu faço, que eu quero, que me sinto bem, mas essa minha cultura, ela entra em conexão com a cultura da família, que muitas vezes não é muito, né, não se conecta diretamente, mas eu preciso estar ali. Eu tenho a opção de escolha da escola, do trabalho, mas lá dentro sempre vai ter algumas culturas que vão dar choque. E tudo isso são projetos que eu preciso me adaptar. E se eu não me conheço, eu vou ter dificuldades nessa adaptação, né? Mas a vida funciona assim. Eu tenho um ciclo de vida que eu tenho essas relações, e quão melhor eu conseguir me adaptar, melhor eu vou ter meus resultados. E isso tudo passa pelo autoconhecimento. Eu adorei essa analogia que você faz, ótimas analogias. Essa analogia que você fala dos grupos e a adaptação. Uhum. E voltando a falar do autoconhecimento, a gente sofre menos. O ser humano sofre menos quando ele entende por que ele funciona como ele funciona e das características dele. Então ele passa a se perdoar, porque ele funciona assim, ele gosta de tal coisa e tá tudo bem. E ele passa a perdoar o outro também. Porque ele vai entender que o outro também tem as características dele. E eu gosto de falar do custo-benefício. Tá, então eu preciso estar lidando e fazendo essas barganhas e estar, vamos dizer, suportando muita coisa do outro o tempo todo em todos os meus relacionamentos. Quando você passa a ter autoconhecimento, você também entra em batalhas e lutas que valem a pena ser lutadas. Porque lutar, a gente vai ter que lutar. Uhum. A gente vai ter que lidar com muita coisa. Mas precisamos fazer isso o tempo todo. E aí eu gosto de falar do masoquista, que adora sofrer. Uhum. Não é ser masoquista. Então, em relacionamentos que não são obrigatórios e fundamentais, você passa a se poupar e se prevenir. E guardar energia. E estar perto de pessoas que realmente valem a pena e que não vão consumir o tempo todo a tua energia para estar ali lidando com aquilo. Perfeito. Então, tem um amigo que é extremamente tóxico para mim. Preciso viver com aquele amigo e tá sendo um bom amigo, me adaptando? Ou não? Esse amigo é um amigo bem de vez em quando, que eu não preciso deixar inserido na minha vida. Porque pense só, você já tem que ficar ali lidando com toda essa dificuldade com um amigo. Aí você tem que, no teu trabalho tem mais um monte disso aí. Uhum. E aí você fica sempre cedendo. Então eu gosto muito de dizer que não é sobre ceder o tempo todo. Isso é masoquismo. Mas é escolher também, quando possível, de relacionamentos com qualidade. E aí eu gosto de frisar que não é que aquele ser humano é péssimo. Ele é péssimo para você. Pro outro do lado, Excelente. Ele vai ser a melhor pessoa do mundo. E às vezes você se sente culpado. Fala, mas gente, o outro falou pra mim que ele é uma pessoa maravilhosa. Mas pra mim não é. É isso. Pra você não é. Você precisa conviver com ele? Não. Mas pro outro ele é maravilhoso. Então esse ser humano de quem a gente tá falando, ele é sim um ser humano maravilhoso e péssimo ao mesmo tempo. Sim. E tá tudo bem a gente se perdoar. E aí voltamos ao autoconhecimento. Pra mim não é gostoso. Eu vou lidar, então, colocar mais na minha vida relacionamentos que tenham mais qualidade. Para mim. Bacana. Muito bem. Olha, nem parece, mas já estamos chegando ao final aí. Estamos já aí um bom tempo conversando. Estamos chegando ao final do nosso episódio. E eu, no final do episódio, sempre gosto de fazer um bate-bola bem rapidinho. Você faça uma pergunta, você fala com uma palavra, uma frase, enfim, que você ache melhor, né, dentro do que foi perguntado. Momento Gabi. Adorei. Eu sempre brinco isso. Então, para os nossos aí teles, né, que acompanham nós aí, né, seja, né, enfim, nas plataformas, né, uma dica de livro, filme ou autor? O livro de Carl Rogers, Tornar-se Pessoa. Uhum. Dentro desse ambiente, já que a gente falou a importância do autoconhecimento, das pessoas buscarem se conhecer para ter resultados melhor, um comportamento necessário. O comportamento de estar disposto a buscar o novo.
estar disposto a se reinventar. Porque nós nos reinventamos em todas as áreas o tempo todo, incluindo a nossa cultura. Por mais que tenhamos uma cultura rígida e seguimos alguns costumes e preceitos, eu não sou a pessoa que eu era ontem. Se você me encontrar amanhã, eu já vou ser um pouquinho diferente. E isso é o que constrói o ser humano, estar disposto a continuar se construindo. Bacana, bacana. Um recado para quem quer ou está em processo, ou está decidindo, ou já decidiu fazer grandes mudanças. Lembre, você está diante do teu leão, do leão da vida. Então busque a ajuda de alguém que possa te ajudar nesse processo. Você tem potencial, sim, mas de frente do seu leão tá pura emoção. Precisa de um suporte. Busque ajuda. Bacana. E por fim, a Adriele pela Adriele. Uau, Adriele pela Adriele. Pode ser mais específico? Eu falo o que eu quiser agora. Fica à vontade. Muito obrigada. Se descreva. Eu adoro trabalhar com pessoas. Eu ver a evolução e fazer a diferença nas famílias me produz muita dopamina e serotonina, que são neurotransmissores do bem-estar, da felicidade. Eu adoro isso. Então eu faço meu trabalho não só pela questão financeira. E pelas minhas características, e a gente vê isso no perfil quando a gente descreve, eu trabalho pela missão e por aquilo que faz sentido para mim. Não apenas pelo ganho, que é muito importante. Sim. Mas eu trabalho por fazer a diferença. Então, eu adoro o que eu faço. Eu adoro ajudar pessoas, ajudar famílias. E isso, para mim, é a minha missão de vida. É o que me constrói. Bacana. Muito bem. Adriele, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com nós, esses 50 minutos aí, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Em trazer um pouco mais de conhecimento, de apontamentos aí para os nossos... das pessoas, né? Que estão nos acompanhando e sempre nos acompanham, né? E, obviamente, talvez aí fique alguma dica, algum apontamento que eles possam auxiliar. E eu deixo abertos os microfones aí para um recado final, para você divulgar aí a sua empresa, onde as pessoas podem te encontrar, os seus arrobas e etc. Então, vou falar agora diretamente, né, com vocês. Eu sou psicóloga, neuropsicóloga, adoro trabalhar com famílias, estudo muito sobre psicodiagnósticos, transtornos psicológicos, porque eu falo não apenas por conhecimento, por estudar, e eu estudo muito, mas é um lugar que eu estou. Eu vivo isso. E eu busco técnicas, e os métodos que eu uso são métodos que eu já apliquei e métodos que eu vi resultado. Eu só vou levar para as famílias e para o ser humano que chega até mim algo que realmente eu acredito que faz sentido, e isso é comprovado. Então, se você, família... Eu não trabalho só com criança, né? Eu atendo crianças, eu atendo todas as idades, mas eu atendo família. No processo de atender crianças, eu posso resolver ali no meu consultório, rapidamente. Mas e essa criança lá em casa? Como que a família lida com ela? Como que lida com esse adolescente? Então, eu gosto de chamar de equipe. Nós somos uma equipe. Então, juntamos toda a equipe. O principal vai ser meu paciente, mas eu junto a equipe para que a equipe esteja apta, com as habilidades aptas para lidar com o desafio que ela vem buscar ali. Trabalho também com pessoas que estão buscando se entender melhor e descobrir o seu potencial ali na tua carreira. E estou disponível para todos vocês. Estou disponível no meu Instagram, @psiadrielebrabo. E também no meu telefone, 45 98823 3679. Muito bem. Adriele, mais uma vez, muito obrigado por você estar disponível e vir aqui, né? E quando precisar, entre em contato, os microfones sempre estarão abertos aí
para recados, de repente um novo assunto, uma nova entrevista, a gente sempre está aberto aí. Okay? Adorei estar aqui com você, foi uma delícia esse momento. Obrigado, a gente agradece. E para você que nos acompanha aí, agradecemos também o seu tempo disponível, né? E convidamos você para a próxima semana, na próxima quinta-feira, acompanhar mais um episódio do nosso No Foco do Farol. Muito obrigado e até a próxima.